Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Saudações. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Não está sendo fácil. Estou aqui tentando gravar aulas, postando no SEI, mas não está fácil para todo mundo, né, galera? Então, assim, peço desculpa desde já por algum não atendimento a vocês, mas em função da tecnologia que todos estão tentando aprimorar, a passar a ter conhecimento, desenvolver essas habilidades sobre como gravar aulas, né, como inserir aulas, para que possamos acompanhar você, para que vocês possam acompanhar as aulas. Mas tem todo um trâmite, né? Inclusive, nós estamos tendo quase todos os dias videoconferências com a Natália, com os outros professores, interagindo em rede, porque agora é tudo virtual, essa ferramenta nossa agora, né? Então, o que é que eu quero dizer? Teve que fazer um cadastro institucional do Google Meet, eu tentei em outros, mas a qualidade não era boa, e não tinha como compartilhar a tela, ficava só falando, e se tivesse que fazer alguma coisa, tinha que pegar, fazer ou mostrar, para que vocês pudessem ter esse conhecimento virtual. Mas eu vejo que tudo é uma questão de tempo, como chegamos agora, consigo fazer a gravação das minhas aulas, tanto posso gravar em horários que não seja da sala, em horário da aula, e disponibilizar o link para vocês, mas como também entrar ao vivo com vocês no período da aula, que é o que a instituição pede. Mas às vezes nem todos têm o celular, nem todos têm o computador, fica difícil, outros estão para a fazenda, e aí a gente está gravando a aula, porque disponibilizamos depois para vocês, beleza? Tranquilo? Então, assim, esses dias aí para trás, a gente se comunicou mais pelo portal SEI, mandando algumas atividades e que essas atividades fossem feitas no caderno, né, para que depois eu pudesse validar, vistar, considerar notas para agregar a média, mas vejo que isso ainda não vai ser possível devido a essa pandemia estar sendo prolongada aí por mais alguns meses. Mas vamos fazendo nossa parte, né? Deus está conosco, a gente pede paciência para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Bacana? Então, pessoal, outra coisa. Quinta-feira agora é a prova do ENAD. É um provão que todos farão, exceto o 10º período do curso de farmácia. Então, é um exame nacional que é aplicado para todos os graduandos, todos aqueles que estão concluindo também, né? Para poder fazer uma avaliação tanto do curso quanto do desempenho de cada um de vocês. Então, eu e o Saulo somos da comissão permanente do ENAD, a gente elabora essa prova, mas que cada professor passa 3 questões para nós, e nós montamos no Socrative, que é outro aplicativo que vocês irão estar utilizando, se já não estão utilizando, para desenvolver atividades com outros professores. Nós vamos estar aplicando as nossas provas da instituição, bem como também o provão, quinta-feira, dia 9. Semana que vem é a semana de provas, e aí a gente vai estar fazendo algumas aulas, até para tirar dúvida de vocês, fazer a revisão, a pedido de alguns colegas de vocês. A gente vai ver o que é que podemos fazer, nem que seja por e-mail, lista de exercício, ou por aqui mesmo, a gente conversar, entra, quem não puder depois pega e assiste, tá bom? Assim a gente vai estar fazendo. Tudo bem? Qualquer informação que vocês tiverem sobre o desenvolvimento das aulas, podem nos falar, beleza? Então, a aula de hoje, peço assim que, às vezes eu vou me perder um pouco, saio, entro, apresento, volto de novo, faço alguma demonstração, para poder a aula ficar mais dinâmica. E dando continuidade na ementa, nós vamos estar falando agora a parte de fisiologia do corpo humano. E entrando mais na parte tanto do curso de fisioterapia e para os de farmácia, que é uma turma gerencial, nós vamos estar aqui mostrando agora
essa parte mais humana. E vamos começar a trabalhar com transporte de membranas. Vou apresentar aqui a aula e espero que vocês possam estar acompanhando aí, certo? Vamos, aos poucos, aqui familiarizando. E qualquer coisa, a gente volta a conversar em outros momentos. Então, galera, é o seguinte: transporte de membrana plasmática é o nosso conteúdo para a aula de hoje, onde vamos apresentar alguns transportes que a membrana faz de maneira passiva e ativa, certo? E para compreender esse mecanismo que a membrana realiza, a gente vai fazer aqui uma retomada com alguns tópicos sobre a questão da célula. Temos aqui uma estrutura celular de um ser eucarionte. A gente vai diferenciando aí no decorrer da aula, aonde essa célula eucarionte, ela apresenta núcleo organizado, significa dizer que tem material genético guardado em um núcleo. Esse núcleo possui um envoltório, antigamente chamado de, vocês lembram? Carioteca, né, a parte que reveste, né, o núcleo, bem como todo o citoplasma e essas organelas que estão mergulhadas no interior da célula é protegida por esta membrana plasmática, essa membrana também celular, certo? Então, nós temos aqui uma célula eucarionte, que diferencia das procariontes, que te apresenta a seguir, onde cada estrutura dessa a gente chama de organelas celulares, e cada uma desempenha uma função. Não vou me atentar aqui agora à função de cada uma delas, mas mais para o final a gente volta a conceituar e conhecer estas organelas melhor. Tranquilo? Características gerais. Um ser humano tem aproximadamente 3 trilhões de células, distribuídas entre mais ou menos 200 tipos. E cada célula dessa, entre essas trilhões de células, além de serem bem diferentes, apresenta funções também diferentes. Nós temos vários formatos de células, né? Apresenta formas bem diversificadas. E dependendo da função que desempenham, podem apresentar uma quantidade maior de certas organelas. Dentre elas, nós temos as células do sangue, as hemácias, as osteócitas, células, né, dos ossos. Temos também células do cérebro, enfim. Então, nós vamos dando vários nomes de células e as funções que elas vão desenvolvendo. Necessariamente, precisamente, as organelas. Aqui eu apresento para vocês 2 tipos de células, eucariontes e procariontes. Qual dessas aí é eucarionte e qual dessas é a procarionte? E qual a diferença que elas apresentam? Lá no início eu apresentei para vocês uma célula eucarionte. Eu vou falar eucariota, né? Mas leva a entender que nós temos o material genético bem guardadinho no núcleo. Tem um envoltório nuclear, essa membrana, que guarda, protege, né, este material genético. Ele não está solto, disperso dentro do líquido maior chamado de citoplasma, certo? Então, além desse envoltório nuclear, nós temos uma parte que é externa e reveste, protege, e tem também uma permeabilidade seletiva para o que sai e o que entra na célula. Do lado aqui, nós temos uma célula procarionte, de seres procariontes, porque o material genético agora, vocês percebem que ele está solto. Tá, esse emaranhado aqui, esses filamentos, sim, mas é um material genético que não tem uma proteção como
as eucariontes. Por isso que a gente fala que é núcleo organizado, né? Onde tem um material genético bem guardadinho. E a diferença maior é essa. E quem faz parte aqui é o reino Monera. É o reino das bactérias e as cianobactérias, que tem uma grande diferença para as eucariontes. E aqui eu tenho reino animal, tenho o reino protista, tem o reino também, fugiu o nome, fungi, entre outros reinos, né? Animal, vegetal, protista, reino fungi. Então, eles têm material genético guardado dentro do núcleo. E já os procariontes não têm esse núcleo individualizado. Como diferença, apresenta aqui a tabela com a diferença, para que a gente possa ir vendo eucarionte e procarionte. O que é que os seres eucarionte, como nós fazemos parte desse reino animal, então nós temos o quê? Membrana plasmática. Os procariontes também têm membrana plasmática, reveste a célula. Membrana nuclear, eucarionte tem, como eu falei para vocês, antigamente chamado de carioteca, ou hoje nós chamamos de envoltório nuclear. E já os procariontes, né, as bactérias, as árqueas, as cianobactérias, algas azuis, então elas não apresentam o quê? Essa membrana nuclear. Citoplasma, todos os dois têm, né? Todas essas duas células que representam esses seres que já foram citados numa uma grandeza maior chamada de reino. Ribossomos, todos têm. Ribossomos responsáveis, são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, né? Dentre uma dessas funções. Material genético, todas têm. Organelas membranosas, então, as eucariontes sim, e as procariontes não têm organelas membranosas. É conhecida, né? A célula vegetal, ela tem um formato de um hexágono, né? Tem uma parede celular, a gente já lembra de celulose. Do lado de cá, a gente olha para uma célula eucarionte, uma célula animal, né? Nossas células com esse formato aqui, tá? Esse formato de divisão que vocês têm, mergulhado várias organelas aí dentro. E aí você veja a diferença entre elas. Membrana plasmática, as duas possuem. Parede celular, olha só, a vegetal tem, animal não tem. O que é que elas têm? Membrana plasmática. Além da membrana plasmática, as células vegetais apresentam a parede celular, que dá uma forma mais rígida, consistente, né, para a célula das plantas. E vacúolos grandes, sim, para os vegetais, e não temos vacúolos grandes para os animais. Esses vacúolos aqui, gente, eles têm uma função contrátil, uma pulsação contrátil, né? A gente vai ver mais para frente a questão, por exemplo, o paramécio, um protozoário de água doce, aonde tem essa permeabilidade por meio da membrana, e o vacúolo é uma organela, digamos assim, de grande importância para elas, para poder fazer com que a água saia do seu interior, né? De um meio que a gente vai chamar depois hipertônico para o hipotônico, tá? Tratando, no caso, desse paramécio aí. Mais na frente a gente aborda isso. Citoplasma, todos dois têm, né? Cloroplasto é exclusivo de quem? Dos vegetais, que são responsáveis pela a reação da fotossíntese. Material genético todos têm, e centríolos os vegetais não apresentam, e os animais sim, que são responsáveis pela meiose e mitose, a divisão celular. Aqui chegamos, né, um momento, né, muito importante, e quero que vocês prestem bastante atenção, a membrana plasmática. Ela é composta essencialmente por uma bicamada lipídica ou uma bicamada fosfolipídica,
formada por proteínas e glicídios, compondo o glicocálix de células animais. Os fosfolipídios conferem fluidez à membrana plasmática. Então, nós temos um mosaico fluido, que ele fala, né? Porque nós temos um fluido, neste caso o líquido, que dá uma deformação à membrana, né, plasmática, em função desse movimento de moléculas que ficam permeando tanto a parte extracelular como a intracelular. E aí você veja que esta camada fosfolipídica, ela é tanto na parte externa, né, aqui, a parte externa da célula, como também para a parte interna. Então, aqui eu tenho o meio intracelular e lá fora eu tenho a parte extracelular. E analisando essa camada externa e a interna, vejam só, nós temos algumas proteínas, essas proteínas nós vamos chamar de glicoproteínas, que estão mergulhadas, né, incrustadas dentro da membrana. Nós temos os glicolipídios, que é uma junção de glicose com lipídios, que são moléculas grandes, com esse formato de cálice, que vocês estão vendo, ó, formato de cálice. Os oligosacarídeos, que são macro, né, moléculas também, bastante de massa molar pesada. Além dessas estruturas fosfolipídicas que nós temos aqui, que parece bolinha de isopor, né? A cabeça e a cauda, que tem afinidade ou não com a água, nós vamos colocar aqui essa parte aqui chamada cabeça, ela é hidrofílica, tá? Ela é hidrofílica porque ela tem cargas negativas, ela tem afinidade com quem é afim, no caso, moléculas polares, moléculas polares. Já a parte chamada de cauda, esses filamentos aqui internos que se encontram, são hidrocarbonetos, né, de ácidos graxos bem enormes, que são hidrofóbicos. Então, para transportar determinadas substâncias para dentro e também de dentro para fora, não é fácil. Aí precisamos conhecer a importância que essa membrana plasmática ela exerce. Além disso, ainda existe algumas moléculas de colesterol incrustadas ali dentro, porque o colesterol são ácidos graxos, como já foi mencionado, que tem uma parte que é hidrofílica, né, e outra que é hidrofóbica, a água. Então, imagine proteínas, né, querendo ser atravessadas aqui pela membrana plasmática, algumas outras estruturas, que não só as proteínas, mas nós também temos gases, temos também íons que precisam estar sendo permeados por essa membrana plasmática, tá? Além disso, nós temos as proteínas periféricas, que ficam na parte mais externa, as proteínas integrais, que ficam mais incrustadas, como vocês estão vendo, e além de outras que estão sobre, né? Tanto na parte extra de fora da célula, como na parte interna aqui, que nós temos o mergulho no citoplasma, certo? Então, nós temos a formação aí dessa membrana plasmática. Numa imagem melhor para visualizar, nós temos aqui a composição química formada por lipídios, proteínas e açúcares. Então, nós temos aqui os oligosacarídeos, que foi apresentados, as glicoproteínas, e além dos lipídios, que aí nós temos dentro, né, da membrana plasmática, formando esse mosaico fluido, né? Porque ela se deforma, é mole, é diferente do sólido, que é mais resistente, né? Lembra de fluidos? Então, nós temos ele tanto gasoso quanto líquido. O sólido tem uma grande diferença porque a movimentação é muito pequena, comparado a um fluido sólido. Pouca movimentação, tá? Devido ao que? As moléculas estarem mais próximas umas das outras.
E aqui, meus queridos, nós temos, numa outra visão, a parte extra, como já foi mostrado, a parte intra, que é o citoplasma, onde está o citoplasma, e essa membrana, ela apresenta poros ou canais iônicos, para facilitar depois a passagem dessas substâncias. Por isso que, voltando aqui, ele coloca que pode ser também chamado de glicocálice. Por quê? Tem um formato de cálice, né, ligado às proteínas. Então, glico, de glicose, principalmente a glicose, que é um açúcar, né, que é um monossacarídeo, e cálice, porque ele está ligado a um formato de estrutura em cálice. Aqui ele já coloca de glicolipídios, poros, proteínas periféricas, transmembranar, né, que é aquelas que estão incrustadas, integrais. Temos colesterol, que é um ácido graxo que está aí no meio, que dificulta essa passagem, né, sem ter que, mesmo que não gaste energia, mas que passe, né? E aí, as funções principais da membrana: delimitar o conteúdo celular, selecionar os compostos que entram e saem da célula, como eu coloquei lá no início, ter uma permeabilidade seletiva, permite a entrada e a saída também, certo? Protege a célula contra agentes mecânicos ou infecciosos, que é o glicocálix, que já foi abordado lá, que é uma glicose, né, com proteína, glicocálix. Então, ela tem a função de proteger desses agentes infecciosos e também agentes mecânicos, né, contra a questão de choques mecânicos, né, e contra algum obstáculo, né, e auxiliar também no processo, a membrana, da homeostase, esse equilíbrio do meio interno da célula. Homeostase, a gente lembra muito a questão das trocas gasosas, que vamos abordar lá na frente. E aqui eu tenho, mais uma vez, para mostrar para vocês, a membrana plasmática. Aí eu tenho aqui como legenda a bolinha laranja, vamos dizer, um tonzinho mais amarelo, é o gás carbônico, CO2. A azulzinha tem o gás oxigênio. E essas, parecendo um cachinho de uva, nós temos a glicose, que é um carboidrato, certo? E aí nós temos aqui a amostragem de uma proteína transmembranar ou carreadora, né? Vamos entrar em detalhe mais na frente, que vai facilitar a passagem aqui, claro, da glicose, né? Porque nós temos uma diferença entre essas outras moléculas aqui para trás. O transporte das substâncias para dentro ou para fora da célula, podendo ser passivo, quando não há gasto de energia, é o detalhe, passivo, não há gasto de energia. Ativo, quando há gasto de ATP, adenosina de trifosfato, que é a energia que a célula precisa para trabalhar contra o gradiente de concentração. Explico para vocês já já. Transporte passivo pode ser de difusão simples, difusão facilitada e osmose. São as três maneiras de transporte passivo que não vai ter gasto de energia. E o transporte ativo é a bomba, né? É uma proteína chamada bomba de sódio e bomba de potássio. E aí, esse transporte ativo, como está entre parênteses, precisa gastar energia para realizar a sua atividade. Tá bom? Aí eu tenho aqui a foto, mais uma vez, mostrando meio extracelular e o meio intracelular, com algumas estruturas que vão facilitar esse transporte. Então, vamos trabalhar, talvez hoje, né, no nosso tempo, o transporte passivo. Tudo bem? Conhecendo e definindo, tirando as nossas conclusões, o que é uma difusão simples, uma difusão facilitada e osmose. Assuntos muito importantes. Transporte membranar plasmático, aqui ele representa uma imagem onde é o transporte ativo, que precisa de ATP, que é uma energia, né, a adenosina de trifosfato, que são 3 moléculas de fosfato, que vai ter que fornecer essa energia para que a célula trabalhe contra o gradiente de concentração.
Esse gradiente de concentração é como se você estivesse nadando contra a correnteza. A favor da correnteza, você vai de boa, sem gastar energia, né? Deixa a água me levar, deixa a vida me levar. E o contrário, tem que ter muito gasto de energia. Então, isso é contra a concentração de gradientes. E mais na frente tem a difusão facilitada e a difusão passiva, mostrando que é um transporte passivo que não há gasto de energia. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? E aí vamos falar de transporte passivo, buscando compreender o que é a difusão simples. Vou exemplificar para vocês primeiro o que é uma difusão. Deixa eu voltar aqui. Uma difusão. Voltando aqui, vou mostrar para vocês que, para que aconteça a difusão, esse transporte de moléculas, de íons, de determinados gases que estão para entrar e sair por meio da membrana, nesse processo de permeabilidade seletiva, eu vou mostrar para vocês o seguinte: eu tenho aqui um Erlenmeyer, poderia ter um copo, né? Gostaria de estar junto aí para soltar essa minha adrenalina na aula, mas vamos lá. Aí eu tenho aqui esse recipiente, essa vidraria de nome Erlenmeyer, com água. E aí eu vou utilizar sal, cloreto de sódio. Vou pegar aqui um pouquinho com a colher, certo? Vou pegar aqui um pouquinho com a colher. Olha só. E aqui eu vou mostrar como que vai acontecer a difusão. O que é a difusão? Veja. A gente espera que todo esse sal que foi colocado, ele se espalhe, ele se dissolva. Por quê? A água é o solvente. Então, quando você colocou o cloreto de sódio, que é uma das substâncias que precisa também estar sendo permeado lá pela membrana, que aí eu tenho o sódio e tenho o cloreto, né? Cloreto negativo, Cl-, e o sódio Na+, que é um cátion. Juntando, eu tenho o cloreto de sódio. E aí, quando eu coloco o sal de cozinha e faço essa adição, percebe que há uma difusão. Conceito bem simples: espalhar, dissolver, ocupar aquele espaço. Deu para entender? Essa é uma difusão. Uma difusão. É uma demonstração simples, mas que vale ao entendimento do conceito bem tranquilo. Espalhar, né, sair de um ponto que está muito apertado, concentrado, e espalhar, procurar outros ambientes, outro espaço que eu possa estar mais afastado, como aconteceu aqui, a água sendo o nosso solvente e o sal de cozinha sendo o nosso soluto. Soluto. Nós vamos considerar aqui o sal de cozinha. Soluto é aquilo que passa a ser dissolvido em um solvente. No caso de corpo humano, nós estamos utilizando o solvente água. Não vamos pensar em gasolina, álcool, tiner, entre outros solventes. Fisiologia do corpo humano, o solvente universal, água. Beleza? Joinha? E o que a gente coloca aqui dentro é o soluto. Pode ser a glicose, pode ser o cloreto de sódio, né, que quando coloca em água ele dissocia Na+, Cl-. Posso ter o potássio, posso ter, entre outros íons, e eu possa fazer a demonstração da difusão. Vou dar vários exemplos de difusão para a gente entender, beleza? Eu tenho aqui esse spray, que todo mundo conhece e faz uso. Eu tenho um spray. Quando eu apertar, o que é que vai acontecer? Vai borrifar esse líquido que está aqui dentro. Então, ele vai espalhar pelo quarto, pela sala, pela área, e todos vão passar o quê? A inspirar e sentir o cheiro desse spray. Então, ele sai de um ponto, vamos dizer assim, lá dentro, bem apertadinho, concentrado, e vai para um lugar que é mais espaçoso,
uma área maior que pode se disseminar. Vejam só. Daqui a pouco vocês vão sentir aí. Beleza? Então, olha só, todo mundo procurando aí, né? Chegou aqui ainda não. Olha o cheirinho, como é que tá? Então, o que é que aconteceu? Você passa a sentir esse aroma também. Por quê? Ele foi disseminado, dissipado. Porque saiu de um meio mais, mais concentrado, eu quero dizer hipertônico, e foi para um lugar, para um meio mais hipotônico, mais livre. Certo? Ficou claro o conceito? O que é difundir dentro da nossa biofísica? É simplesmente espalhar. Sair de um ponto mais concentrado e para um ponto menos concentrado. Correto? Dando a ideia de difusão. Vamos pensar o seguinte. Você está dentro da sala de aula. Todo mundo lá está apertadinho, tá? Dentro da sala de aula, belezinha? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. De repente, vem um e solta o quê? Um peido. O que aconteceu? Todo mundo ficou desesperado. E só tem uma porta de emergência, uma porta de entrada e a de saída. É a mesma porta, certo? E todo mundo sentindo o peidinho, o quê? Alemão. Que um lá, o outro lá, soltou. E aí, vale, meu Deus, aquela coisa toda, e tarará, 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 tarará. O que está acontecendo? Todo mundo está procurando difundir, procurar uma área mais externa, para que aquele odor, ele saia daquelas quatro paredes que está muito apertada, entendido? E aí você vai para fora, o outro vai lá para fora, o outro vai lá para fora, e vai tomando pontos distante, 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 distante. O que é que aconteceu? Como se fossem as moléculas saindo de algo que é muito mais apertado, muito mais concentrado, hipertônico, tá? Não esqueça desses termos. É um meio mais concentrado. E aí as pessoas, né? Essas substâncias, essas moléculas, elas começam a distanciar, sair desse ponto para um menos concentrado, aonde todos possam estarem mais distante um do outro. Esse fluido, ele vai distanciando, correto? Essa é a ideia. Agora, se você tem alguém que não soltou um pum de maneira alguma lá dentro, não está fedendo nada, e aí a porta é pequena e, de repente, todos querem sair ao mesmo tempo e não tem condição de passar porque o espaço é pequeno. Beleza. Mas tem um colega muito amigo, uma colega muito amiga, que está na porta fazendo um controle, tipo, estendendo a mão, vem para cá, puxando, fazendo aquele trabalho de amizade, né? Venha com calma, não precisa pressa, vai tumultuar, vai ser pior. Então, vai puxando. Então, ou seja, você está sendo uma proteína que você está ajudando, está facilitando as pessoas a passarem para um meio menos volumoso. Então, nesta condição, estas pessoas que estão lá estendendo a mão e puxando, como se estivesse salvando ou controlando algo, está sendo o quê? Proteína que facilita, proteína que carrega, certo? Esse é o conceito. Se não tem essa pessoa lá, essa proteína para estar puxando para lá e para cá, então o que é que vai acontecer? Uma difusão simples. Então vai ter que saírem desse meio apertado para fora, não vai ser preciso gastar energia, todo mundo vai se bater um no outro, mas vai conseguir o espaço lá fora o tão desejado. Corretinho? Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo a linguagem de uma maneira bem simples, para que a gente entenda, de fato, o que é a difusão. Simples e a difusão facilitada. Beleza? Desculpa, continuar a projeção. Só um minutinho.
tentando pegar a projeção lá onde nós paramos. Estava apresentando para todos vocês. Era aqui, né? A função da nossa membrana. Não, eu quero dar um F5 aqui. Delimitar o conteúdo celular, que a gente já conversou, selecionar o que entra e sai, permeabilidade seletiva, proteger, auxiliar nesse controle. E dentro do transporte passivo, nós estamos aqui na difusão simples. Quando uma substância se espalha por todo o espaço disponível, isso que eu quis mostrar para vocês, tanto usando o spray, como também utilizando o sal de cozinha, que nós colocamos em água, para você ver que ele difunde, sem gastar energia, claro. É uma maneira simples, né? E da mesma forma, a nossa membrana plasmática, o celular, ela tem essa função de permitir quem entra e quem sai, regulando isso ao tempo todo. Ocorre sempre a favor do gradiente de concentração. É o que eu estou falando para vocês. Então, a favor do gradiente de concentração. Existe todo um sistema na nossa membrana para permitir a passagem. Vamos entender. O oxigênio e o gás carbônico são moléculas conhecidas como apolares, porque o O2, ele tem 2 átomos de oxigênio, tem a mesma carga negativa, então ali não tem atração de nada, então ela é uma molécula linear, ela é apolar, correto? Já o CO2, você tem o carbono no meio, 2 átomos de oxigênio ao lado, com dupla ligação. O que é que eu tenho ali? Uma molécula também apolar. E se você for analisar o vetor resultante, o vetor sai do positivo aqui do carbono, que é 2,1 eletronegatividade dele, e vai para o oxigênio. Do mesmo jeito, sai para o outro lado. Então, eu tenho uma subtração de vetores, o que vai dar 0. E se é 0, eu tenho uma molécula criteriosamente classificada como apolar. Enquanto que as outras são polares. Mas, neste caso, o O2 e o CO2 são moléculas o quê? Pequenas. Então, não vai ter dificuldade de fazer o quê? A travessia da membrana plasmática. E outra, nós temos nas cabeças, né, dos fosfolipídios parte negativa. Então, eu tenho fosfato negativo. Só que a cauda do ácido graxo, que é um macro hidrocarboneto lá para dentro, é apolar, porque são hidrocarbonetos. Lembra? Gasolina é apolar, metano, etano. Esses gases, eles são apolares, porque a eletronegatividade deles são muito próximas, né, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Mas também nós temos óleos, lipídios também pelo meio, que é o colesterol, né, que é um ácido graxo. E tudo isso vai dificultar a passagem de algumas substâncias. Mas voltando ao O2 e CO2, vai passar livremente, porque a parte de cima nós temos os fosfolipídios, que são hidrofílicos. Então, não vai ter afinidade nenhuma com eles, que eles são apolares. Então, tem uma regra que semelhante dissolve semelhante. Então, não são afins, passa rapidamente, aí tem aquela cauda longa, né, que se encaixa uma na outra, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, e aí eles vão o quê? Passar por esse gradiente facilmente para a parte de dentro da célula. Conforme vocês estão vendo aqui, ó. O antes, e aqui eu tenho o depois. Nesse depois aqui que vocês estão vendo, a bolinha azul é o solvente e a bolinha rosa é o soluto. Então, vamos imaginar aí que nós temos o CO2 e temos o O2 como soluto. Então, eles vão saírem de uma área bem concentrada e vão passar para outra de menor concentração. Isso é uma difusão simples que nós estávamos comentando para vocês, fazendo uma demonstração simples aqui, né? No metrô, numa estação de trem, pessoas dentro da sala de aula, enfim, a gente mostrando o spray, a difusão do sal na água, da glicose na água, mostrando que são exemplos de difusão simples, sem gasto de energia, e
Não se esqueçam, tanto a difusão simples quanto a facilitada vão sair do ponto, né, da área de maior concentração para um de menor concentração. Sempre assim. Sempre saindo do meio hipertônico para o meio hipotônico. Olha só, hipertônico para o hipotônico. E o mais interessante, livremente, sem gastar energia. Isso nós estamos falando de difusão, gente, simples. Um outro exemplo de difusão simples, bastante interessante aqui, falo para vocês, é a parte, por exemplo, dos alvéolos pulmonares, que é um exemplo de difusão simples. Por quê? Aonde é que eu tenho mais gás e oxigênio, né? Eu não, vamos dizer, a célula, né? Vamos imaginar aqui, eu tenho os alvéolos pulmonares, que são regiões muito micro, né, dentro do pulmão, e nós temos os capilares, temos artérias, temos veia, enfim. Então, eu tenho sangue e tem alvéolos. Aonde é que eu tenho mais oxigênio? Nos alvéolos ou no sangue? Vamos dizer assim, do capilar. Nos alvéolos. Então, o oxigênio lá dentro dos alvéolos, onde acontecem as trocas gasosas, a hematose, eles estão mais concentrados ou menos concentrados? Mais concentrado. E aí, o que é que vai acontecer? Eles precisam saírem de dentro dos alvéolos para os capilares sanguíneos. E os capilares sanguíneos em relação aos alvéolos, eles são o quê? Hipotônicos. E o que é que tem lá fora? Muito mais gás carbônico nos capilares. Porque precisa entrar, né, o oxigênio para o gás carbônico sair. Então, dentro dos alvéolos eu tenho mais O2 e dentro do sangue, que chega nesse capilar, eu tenho mais CO2. Então, se eu tenho no sangue CO2, então é hipertônico de CO2, mas é hipotônico de oxigênio. E lá dentro dos alvéolos, eu tenho um hipertônico de oxigênio e hipotônico de gás carbônico. Então, precisa fazer o quê? A troca. Então, o gás oxigênio migra para o capilar. E aí o oxigênio vai sendo levado para todos os tecidos. E o gás carbônico chega através, né, lembrando aqui das artérias, da artéria pulmonar, que ela chega e bifurca, né? Vai tanto para o pulmão esquerdo quanto para o pulmão direito. E lá dentro faz-se as trocas gasosas, volta por veias pulmonares, volta essas veias pulmonares para onde? Para o átrio esquerdo, né, o átrio esquerdo do nosso coração, e ali vai bombear para todo o corpo, devido à grande circulação, correto? E aí volta de novo para o coração por meio de átrio e ventrículo direito. E ali é o movimento da pequena circulação. Coração, pulmão, coração. E a grande circulação, você tem coração, corpo, coração. E aí a pequena. É pequeno, que é próximo, né? Certo? Entendeu? Aí você tem o quê? Uma difusão simples. Então, o oxigênio, ele precisa passar para o sangue para poder acontecer todo o abastecimento das células para a respiração celular. Então, é importante analisar essa parte aí das trocas gasosas, dos alvéolos, dos capilares. É muito importante você entender que não precisa gastar energia. É simples, beleza?